a evolução do framework, né? A voz do Brasil. Então a gente tem aí dois momentos importantes no começo do projeto. Quando a gente começou... obrigado. Mamãe também acha. Na versão 1.0, na 0.1, né? Foi a versão que a gente começou a entender o que era JBehavior, né? Começou a querer definir um processo de escrita de casos de teste, de cenário de teste. E começamos desde então, né, do começo, em julho de 2010, nós implantamos o Selenium, o JBehavior e o DBUnit, né, como framework para injeção de dados para teste, tanto para pré-condição, né, como para tirar os dados depois que o teste era executado. Essa primeira abordagem, né, e juntando com a 0.2 ali, a gente teve um uso, né, efetivo do framework, a gente começou a perceber uma dificuldade muito grande na medida que a gente precisava de pessoas que tanto fizessem os casos de teste, o cenário de teste, no BDD, mas também entendessem minimamente de código Java. Daqui a pouco eu vou mostrar o JBehavior ele funcionando, vocês vão entender por quê. Parou. O Douglas foi para lá, fez bagunça. Só interno? Ai, que bom. Lá fora está funcionando? Pergunta lá. Você está com o negócio no bolso? Mas aí a gente teve, então, né, esse trabalho, até na versão 2.02 mantido, a gente teve que suspender um pouco os trabalhos, dar a dificuldade que a gente tinha de escalar esse trabalho, né, de mapeamento e de disponibilidade de recursos. Então, na época, a gente priorizou a construção, a organização de um time de teste para atender o novo CIAF, mas focando em testes manuais. Okay? A gente teve dois ganhos importantes de produtividade, de qualidade no framework, quando a gente adotou uma abordagem de padronizar a forma como eram escritas, né, os cenários. Para vocês terem uma ideia, né, na versão 0.2 ali, a gente tinha momentos específicos, né, Douglas? Me ajuda aí, Douglas e Gilson e Luciano. Chegamos a ter 5, 6 pessoas em momentos, né, de vale do projeto fazendo o cenário de teste. E aí é uma dificuldade enorme, né? Cada um escrevia de um jeito diferente, né? Uma frase por uma letra que tivesse diferença de uma para outra geraria um método Java novo, né? E a dificuldade de manter isso tudo era muito grande. Então, aí, na versão 0.5, foi o primeiro ganho, né, nosso importante, foi a definição e a criação do que a gente chama de passos básicos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais em detalhes. E uma mudança também importante, recente, né, do framework, foi a criação do que a gente chama de passos de negócio, que é um nível de abstração maior com relação à abstração de passos. Tenho dito. Passa para nós. Estou virando parlamentar. Estou tomando gosto por esse texto, que eu vou lá para o Brasil. Né? Pô, não dá certo aqui não. Pessoal de Brasília, tudo bem? Vocês falam nesse negócio em Brasília também, não, né? Mas... foi mal. Vocês estão me ouvindo, tá bom, né? Estou com vergonha, não estou aparecendo. Porque sou tímido, fala que eu sou tímido na palestra. Bom, então o que é o JBehavior, né? Que é um dos elementos fundamentais do framework. É um framework Java, né? E a ideia dele é dar suporte ao desenvolvimento orientado a comportamento, o BDD, né? A ideia central do JBehavior é transformar textos, né, o material escrito em texto, em linguagem natural, em código Java. Ele faz esse mapeamento essencialmente, né? Rodrigo, por favor. Esse aí é o exemplo básico, né, de como é que funciona, né, o JBehavior. Por favor, Rodrigo, circule aí a história, não mantém, mas circula com o mouse aí essa história. Esse primeiro quadro aí seria, né, o que uma pessoa escreveria numa linguagem natural, né, num arquivo texto. Daqui a pouco eu vou mostrar isso no Eclipse funcionando, né? A narrativa é um pedaço em que o JBehavior considera um comentário, né? O JBehavior não considera a narrativa algo executável, digamos assim, né? Só um comentário para ganhar legibilidade, né? E a segunda parte são os cenários, né? De fato, ali, a partir da palavra reservada cenário, em negrito, é que o JBehavior entra em cena e começa a mapear, né, os comportamentos em método Java, onde está sendo circulado ele agora, né? O cenário também é uma palavra reservada, né, mas ele não executa o que está ali. Ali eu delimito que tem um cenário de teste a ser executado, né? Ele tenta, a partir do dado Q, né, que ele encontra logo após o cenário, ele tenta mapear o que vem depois do dado Q, né, existe ali alguma coisa, né, em um método Java específico, né? Vocês vão observar aí que, como toda boa apresentação, né, o código Java está implementado com 3 pontinhos, que é a mágica da programação, né? 3 pontinhos fazem tudo, né? Mas a ideia ali é com a anotação given, né, própria do JBehavior. Ele mapeia o dado Q com a anotação given, né, e procura um método Java que tenha anotado com um given próximo dele, né,
um texto próximo, né, ou igual, preferencialmente igual ou ao próximo ao que está lá no dado que anteriormente. Então aqui existe funcionário com CPF 123, né, ele vai buscar no conjunto, na classe Java correspondente um método que atenda. Tranquilo? E aí assim por diante para os outros também, para os outros assertivos, outras palavras reservadas, né, quando então, e demais assertivas da sua história, né. Aí eu comentei com vocês que foi o primeiro passo nosso. A gente fez o JBehave as is, né, como está proposto no site, né, e começamos a implementar com essa lógica. Né, para cada... o que a gente variava, na verdade, um pouquinho ali, que o JBehave dá um suporte já, é parametrizar. De repente, aquele 1, 2, 3 ali, o Lara vai circular para a gente, por favor, né, o CPF 1, 2, 3, ele pode ser parametrizado aqui embaixo. O JBehave dá suporte para isso. Eu poderia substituir, né, aqui embaixo no método Java, né, eu poderia substituir 1, 2, 3 por um parâmetro, tá? Ele já tem suporte, né? Aqui eu simplifiquei um pouco. Mas a ideia é que cada linha daquela linha em cima virasse um método Java também. Né? Foi um grande problema que a gente teve no começo aí. Né? Por favor, pode passar. Outro elemento importante, né, do qual o RecPlay tem uma dependência importante, é o Selenium. Né? Se por um lado o JBehave é um framework, né, uma suite, um framework mesmo, né? Que tem por objetivo fazer aquele parser ali, né? Como diz o Luciano, um parser metido à besta, né? O Selenium já é uma suite de ferramentas que tem como propósito uma interação direta, né, com navegadores web. Basicamente, o foco do Selenium é esse, né? Fazer automação de interações com navegadores, né? Lá no site falou que é isso, né? Antigamente era só para teste, mas ele está sendo mais sofisticado aí, né? Ele pode rodar em vários navegadores, né? Várias versões de navegadores e também sistemas operacionais distintos, né? E a execução, o comando, o acionamento do Selenium pode ser feito a partir de várias linguagens de programação, né, de maneira programática, e também a partir de alguns frameworks de teste. Então ele tem uma integração bem interessante, e quem tiver curiosidade depois pode ir lá no site, né, do jbehave.org, para ver várias integrações interessantes que podem ser feitas. Senhores parlamentares, né? Estou me sentindo aqui Quem que é o cara lá? O Calheiros, né? Meu Deus. Vamos lá. Outro aspecto importante, né, de ligar a parte visual, ligar um pouco ao Selenium ali, né, é o conceito de Page Object, né, que é um padrão para mapeamento, né, de páginas da interface gráfica por meio de classe Java, para facilitar o trabalho programático ali daquela página sendo modelada, sendo automatizada. Né. A ideia é que cada página vire, ou pedaço de página, de acordo com a demanda, vire uma classe, né. E aí tem aquele padrão Java mesmo, né? O método, cada atributo viraria um campo na tela, né? As ações seriam métodos públicos, né? Daquela classe. A gente implementou um pouquinho diferente disso, mas a lógica essencial é essa. E a ideia é que eu consiga mapear dentro de um Page Object os componentes visuais que fazem parte daquela página, né? Daqui a pouco eu vou mostrar ali via Eclipse. Pode passar, por favor. Esse aí é o que a gente pode enxergar como visão de componentes de alto nível do RecPlay. Ele tem basicamente duas partes, né, dois componentes. O componente ligado à edição das histórias, né, que a gente chamou de editor. Ele tem duas classes principais, as classes História e classe Passos, né, e eles dependem do framework JBehave. Né. E a parte ligada ao aspecto visual, a própria aplicação como um todo. Né. Tem uma classe de aplicação que ela instancia uma aplicação de verdade, né, no caso nosso aqui uma aplicação web, né, um navegador web sendo instanciado. Uma aplicação depende de um conjunto de páginas, né, aquele page object que eu mostrei agora há pouco, e uma página é um agrupamento, né, contém dentro de si uma série de componentes. Esse pedaço, né, esse componente gráfico do RecPlay depende todo do Selenium. Né. A gente tem até um projeto aí, né, Braga? Você que é o cara da área, né, de pegar essa parte gráfica e fazê-la, implementá-la, associada, por exemplo, navegadores, clientes ricos, né, não só clientes web, de repente cliente desktop, né. Tem um projeto que seria mudar aquela dependência. Né? Por favor, pode passar. Aí não é tão simples, não, mas arquiteturalmente é viável. Né? O framework foi montado com essa estrutura. Né? É a visão lógica, as classes aí em azul, né? O pacote em azul são dos frameworks que a gente comentou agora há pouco, né? O JUnit Story e as anotações são do JBehave. E a gente implementou uma série definiu uma série de interfaces, implementou uma série de classes que atendem o que a gente entendeu, encapsulou como aspectos importantes para serem utilizados nas aplicações. Né? Então, ali a gente tem uma classe, história, uma série de classes, né, base, tanto história como passo, quanto aplicação, e tudo que é feito, né, nas classes é feito a partir dessas classes aí. Nesse trabalho de amadurecimento do framework, de cerca agora de quase 2 anos, né, a gente tem feito um trabalho bem significativo, tanto da parte do JBehave ali, né, histórias e passos,
quanto do Selenium, né, aplicação, página e componente visual, componente gráfico, no sentido de ter pouquíssimo trabalho nos projetos que a gente tem implementado. Hoje, tem até que pegar a avaliação do pessoal, eu acho que os projetos que usam o framework praticamente não implementam muita coisa, né, Rogério? Bem pouco, né? Quase que o framework consegue suportar bem, né, a demanda, né, de componente visual, de passo e tudo mais dos projetos. Isso também para o CIAF, né, a gente não tem notícia mais, mas o Persona, por exemplo, né, Gilson, não implementa nada diferente, né? Os outros projetos também não. Daniel está aí. Daniel também não, né? Acho que não. Então, essa que é a estrutura lógica, né, do framework. E até no começo, né, como a gente estava trabalhando, como eu comentei, com o JBehavior puro, digamos assim, canônico, né, como está lá no site, a gente tinha uma série de classes história, né? Para cada arquivo ponto história que a gente tinha textual, a gente tinha uma classe Java associada. Se a gente tinha lá uma história chamada, né, manter usuário, manter funcionário, como eu tinha anteriormente, ponto história, que é um TXT, a gente tinha lá uma história também ligada a esse funcionário, né? Então, daí também o volume de arquivos que era gerado era muito grande, né? Luciana é testemunha ocular do negócio aí, né? E do lado aqui do Selenium, a gente também mapeou, né? Braga, por favor, circulem essas classes componentes aí, componente gráfico. Lado aqui do Selenium, isso. A gente mapeou boa parte, no caso nosso, praticamente todos os componentes visuais, né, de uma página HTML típicos, né, que desde uma caixa de texto, passando por um radio button, uma caixa de seleção, vários componentes que são tratados. E aqui residiu um grande problema nosso no começo, que hoje a gente evoluiu bem, mas ainda é uma questão a ser tratada de maneira mais efetiva, né? Que a gente tem navegadores com comportamentos diferentes, né, e componentes visuais com comportamentos diferentes, principalmente quando a gente trata de elementos como Ajax, né, o JavaScript como um todo, né? Isso influencia muito no comportamento visual, né, no comportamento dos componentes visuais, e tem sido um desafio desde o começo. Hoje já está bem equacionado, né, Rogério, mas ainda tem umas questões a serem amarradas, né? A gente teve que marretar muito código, né, Luciano, com temporizações para atender, mas conseguiu entender bem os projetos que a gente tem tratado. Tanto é que os projetos hoje quase não tem código, né, que fazem esse tipo de adaptação. Quase tudo o framework que suporta, né? Por favor, Rodrigo. Bom, arquiteturalmente, né, a gente viu a visão, o que o RecPlay tem, o que ele provê. Do ponto de vista de abstração, a gente comentou da questão do passo básico, né, que foi aquele primeiro nível que a gente criou. E a gente conseguiu, com o tempo, perceber que a gente poderia, né, expandir mais ainda, né, esse conceito de criar nomes próprios para os passos, né? A gente criou outro conceito. Então, hoje o framework conta basicamente 2 níveis de abstração, da parte de texto, né? Tem lá uma parte dele que são os passos básicos, vou mostrar daqui a pouco um pouco mais de detalhes, só que com o tempo a gente percebeu que daria para agrupar, né, uma série de passos básicos ligados a uma interface, por exemplo, poderiam virar algo mais genérico, uma função, digamos assim, né? A gente é pouco criativo para dar nome para as coisas, e acabou chamando esse negócio de passo mais genérico de passo de negócio, né? Originalmente era para ser passo de negócio mesmo, só que a gente percebeu que daria para usar esse conceito, né, em outros lugares que não fosse só de negócio. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que isso é feito, né? Mas em essência é isso, passo de negócio é um mapeio, né? Alguma história em alto nível, algum passo, um pedaço de uma história em alto nível, né? Que seria, por exemplo, preencher um formulário inteiro de funcionário, de colaborador, tudo mais. E cada passo de negócio era mapeado em um ou mais passos básicos, que são os passos que de fato interagem com a interface gráfica, né? Então, o passo de negócio está para o mundo do requisito, do domínio, né? E o passo básico está para o mundo do teste, né? Do cenário de teste, do script de teste. Então, formalmente, né, a definição que a gente estabeleceu para o passo básico, né? É a unidade semântica mínima que a gente tem dentro do framework, né? A ideia é mapear exatamente uma ação pontual, né? Uma interação pontual com o componente visual, né, com o formulário, né? O que a gente faz? Acessa uma página, para a gente é um passo básico, né? Preencher um valor para um campo específico também, e aí independe do tipo de campo, né? Desde uma caixa de texto, uma caixa de combinação também, tem preenchimento de campo, a gente estabeleceu esse padrão, né? Acionar links, né, botões, comandos específicos na tela também são passos básicos para a gente. E verificar, né, fazer assertiva de resultado esperado, de valor para campo, né, de mensagem exibida também, é um passo típico, né, um passo básico típico. E a gente já tem hoje, né, eu catei lá rapidamente, algo em torno de 30 passos básicos, né, Luciano? E alguns mais simples, né, alguns um pouco mais sofisticados, né? Alguns, por exemplo, que verificam conteúdo dentro de tabelas, né? E dentro de tabelas alinhadas também tem alguma coisa já implementada parcialmente. Então, hoje, vou mostrar depois o universo de casos de testes automatizados, a gente conseguiu cercar para grandes projetos do SERPRO, né, projetos críticos, mapear toda a interface gráfica por meio do que está hoje no framework. Não precisa fazer nenhuma a mais, né?
Os que surgiram, a gente viu que dava para incorporar, já foram incorporados ao framework. Tá? Então a ideia do passo básico é essa. Vou mostrar um exemplo, então, no próximo passo aí. Né? Esse é um exemplo de um cenário, né, com 4 passos, né? E cada um deles tem um passo básico ali. Né? Vocês observam que o que está em negrito é a palavra reservada do JBehavior, né? A gente está só aproveitando ali. O JBehavior processa esses passos aí que estão em negrito. O que está em itálico, né? Itálico aqui está ruim de ver, mas tá bom, que eu estou tombando aqui. O itálico é a palavra reservada do nosso passo básico, né? Então ali, dado que o sistema apresenta a página tal, né? A página parametrizada, a página teste, é um formulário que tem o nome teste, né? Então é só informar o nome do formulário ali, mapear internamente, né, dentro do framework, o sistema já executa o comando de acessar aquilo ali. E interessante que ali independe até de como faz para chegar naquela página, né? Desde que eu modele internamente como que eu chego na página de teste, vou mostrar daqui a pouco, ele consegue se virar para chegar nela, né, desde que mapear em outro lugar. Para o usuário que usa, né, só o passo básico num cenário, fica bem transparente, né, bem tranquilo. Então, o dado aqui é a pré-condição. A pré-condição está no formulário, né? Está com o formulário disponível, a página disponível. Quando ali, né, seria a primeira ação, seria a ação de fato executada naquele formulário, também é uma palavra reservada nossa. Também é um passo básico nosso com algumas palavras reservadas. Ali, o primeiro, né, é um parâmetro campo que remete a um componente visual mapeado via Selenium, né? Daqui a pouco a gente abre lá o código que eu vou mostrar. E o segundo é o valor que eu quero atribuir para esse campo. Então, ali eu já matei, né, grande parte dos passos, né, Luciano, que eu tinha lá na minha aplicação. Virou só um passo, eu chamo de qualquer lugar, né? O framework entende que tem que estar naquela página de teste e tem que encontrar um campo, chamado campo 1, né? E para esse campo atribui esse valor. Também dentro do quando ali, o E é um conector lógico do quando, né? Eu aciono um comando, significa que eu estou clicando no botão, né? Clicando no link, coisa parecida. O comando ele é executar, que foi o rótulo que eu dei para esse comando lá. Outro aspecto importante, né, que a gente implementou com relação àquele padrão PageObject que eu mostrei agora há pouco, né? O PageObject mostra um padrão reconhecido no mercado, né? Para quem trabalha com Selenium principalmente, só que ele não entra muito no mérito de como é que eu acesso o componente visual, né? Lá ele mapeia basicamente IDs, né? Que é a metáfora, o mecanismo básico, né? Que o HTML provê para a gente acessar. A gente criou a abstração de chamar o componente visual de um rótulo qualquer, né? Então a gente consegue mapear via framework esse campo 1 remetendo a um componente visual específico. Esse é outro nível de abstração importante. Então o usuário do lado de cá não tem que saber nada de ID, né? De HTML, nem coisa parecida. E nem saber que executar é um button, né? Um submit ou coisa parecida. Para ele é a mesma coisa. E por último, né? Ali tem a verificação final, né? A partir de informar o valor para um campo e acionar um comando, eu tenho que verificar se é uma mensagem específica, né, apresentada no sistema. Todos esses 4 aí são passos básicos do framework, já estão prontos, né, disponibilizados por eles. E a partir desses 4 a gente faz a automação de muita coisa. Né? A automação essencialmente gira em torno desses 4 passos prontos aí já. Tranquilo? Tranquilo, gente? Uma dúvida aí? Vamos lá. Braga, vamos abrir o Eclipse, fazendo um favor? Página do login está fácil. Funcionário. A gente faz só a página do login. Como é que ela é mapeada? Então eu já estou mostrando um pouco, né, o nosso ambiente, né, o RecPlay hoje, essencialmente os clientes, né, que usam o framework, criam projetos Eclipse, né, que dependem, né, via Maven, lá, associam dependência com o framework. Eu estou mostrando aí um exemplo de uma classe Java que mapeia o famoso padrão PageObject. Né. Eu abri para ilustrar um pouco aquela questão de como é que eu chego na página. Né. Se eu voltar lá na apresentação, naquele anterior, por favor, né. Tem ali, né, a pré-condição, que é o dado que, para conseguir chegar na página de teste, ou na página de login, que é o nosso caso, né, página mapeada como teste, na visão do usuário, né, alto nível é teste, mas internamente tem que ter uma lógica, não tem mágica, claro, né. A gente tem ali uma referência, que é o nome que vai aparecer para o usuário final. Então, se eu digitar login ali, né, no BDD, no ponto história, o framework se vira para descobrir o que acontece, né, lá dentro. Ele estende uma série de funcionalidades básicas do framework, aquele login page ali, né? Não vou entrar em mérito por enquanto, não.
E observa ali embaixo, né, que ele método inicializa componentes gráficos. Ali eu estou criando os componentes visuais, né? E interessante que essa é uma página mais simples, né? Mas assim, dá para ilustrar bem que o primeiro parâmetro, por exemplo, do componente, do método incluir componente, é o nome da referência textual que eu vou usar, né? Para essa página, né? Nas histórias. Então ele tem um componente que chama usuário, com acento mesmo, inclusive, né? Que vai ser acessado lá no meu ponto de história. Né? No ponto de história eu vou ter que buscar aqui nesse arquivo qual é o componente gráfico, né? Na verdade é uma caixa de texto, né? Que tem inclusive o ID e CPF. Então eu consigo fazer essa navegação, mapear tanto o que está na história, né? No arquivo texto, chegando lá no Selenium. Ali o parâmetro do método, né? O segundo parâmetro do incluir componente, é qual o componente visual, né, da tela que corresponde a esse componente que estou incluindo. Né? Ali eu estou falando que é um nível teste. Teste é um tipo de componente do framework, né? É uma caixa de texto simples. E o parâmetro que eu estou passando é o ID, né? Que vai ser localizado pelo padrão, né? pelo HTML, que o Selenium consegue prover essa inteligência. Então ali entra o Selenium em cena. Né? O Selenium consegue, no mapeamento que a gente fez, ele consegue enxergar, achar numa página qual é o componente visual que tem o ID e CPF. Tranquilo? Então ali eu tenho nessa página simples de login, né? 3 componentes. Os campos usuário e senha e o botão entrar, né? Uma ação entrar. Luciano, pode voltar, por favor. Pode avançar. Bom, então é isso. O passo de negócio básico é aquele passo que interage essencialmente com a interface gráfica. Né? A gente percebeu que naquele primeiro momento, naquela primeira transição nossa, foi um ganho muito importante, porque daí a gente padronizou a forma de escrever. Né? A pergunta tinha sido feita antes. Né? Com aqueles 4 passos básicos ali, a gente mapeou grande parte da complexidade da minha aplicação. É claro que tem mais um outro passo básico, né, Luciano? Você consegue lembrar de algum nosso projeto Persona que tenha usado outro passo básico? Não, que está no framework, mas só para eles verem sendo usado numa história. Gilson que é o cara aí. Você lembra de algum? Mas ele já está lá. Vou navegar. Mostra algumas histórias, estão lá. Para reforçar a questão do passo básico. Em PF tinha muito, né? PF tinha bastante caso interessante. No ciclo é bem mais simples, talvez. Abre um real, só para ver, então pode ser qualquer um. Seria um outro exemplo, né, de um cenário, né, de uma história. Essa história mais simples, que ela faz só uma inclusão mesmo, né? Só o caminho feliz de inclusão. Mesmo semântica, tá vendo? A página manter colaborador tem um arquivo físico Java, né? Que é uma página que segue o padrão PageObject, o Luciano vai abrir daqui a pouco. Aciona uma série de comandos, eu estou navegando ali para chegar na página, né, no detalhe interno. Ali eu estou informando para 4, 5 campos diferentes, né? Valores específicos, tipo benefício, data, né, e assim por diante. Estou clicando no botão para salvar, né, para gravar aquele benefício e por último, espero que seja apresentada a mensagem. Vocês observarem que eu estou fazendo um caso de teste específico, né, de incluir um benefício para um colaborador, para esse sistema, e só usei aqueles 4 passos que eu defini lá atrás. Né? Então, hoje o framework consegue, com um conjunto de passos básicos, atender grande parte das demandas de uma aplicação web. Né? Ótimo. Será que tem, Gilson? Algum? Vai lembrando aí. Ótimo. Tá, vamos tentando lembrar, gente, no projeto, né, alguns exemplos de histórias que exercitam outros passos básicos, tá, que não estão só aqueles 4 que eu mostrei no slide. Mas é preciso entenderem, né, o quanto que a gente consegue, a partir de um conjunto básico de passos, executar em vários lugares do sistema. Vamos lá, não está mudo não, tá, gente? Estamos vivos aqui, viu? Aí é outro exemplo, tá vendo? Que é interessante, por exemplo, tem um passo ali que está difícil, está no meio da tela mais ou menos ali, né? Que é quando eu estou fazendo, só um pouquinho só, Luciano, por favor. É o cenário 307, né? P307, que faz um teste, né? É um caso de teste de uma condição de validação de campos, né? Ele está exercitando os mesmos campos, né? Os mesmos passos básicos, que já mostrei para você até agora, né? Informa o valor para campo e tudo mais. Mas lá para baixo ele tem um passo interessante. Ó. É o sistema apresentar e inativar. Né? Eu estou exercitando um valor dentro de uma tabela. Né? Circula, por favor. Né? Tá vendo? Esse passo já está no framework, está, né? Pronto já. Eu consigo ver, é uma questão recorrente, né, em testes
de formulários gráficos, ver se dentro de uma tabela tem um valor específico. Isso o framework já faz hoje, né? Faz bem, né? Algum diferente não, né? Consegue ver se está habilitado ou não o campo, né? O comportamento do campo. Ah, bacana. Já, o mesmo passo mostra as duas coisas. Né? Então, é um passo bem mais incrementado. Isso foi surgindo à medida que a gente foi percebendo as necessidades de padronizar. Né? A gente começou com aqueles 4 que eu mostrei agora há pouco, né? Atendia muita coisa, a gente trouxe um grande ganho, mas depois a gente percebeu que precisaria incrementar, né? E nesse período a gente incrementou com alguns outros passos aí específicos. Hoje deve gerar em torno dos 30, né, Luciano? Passos básicos. Uma coisa nisso, que a gente consegue mapear, atender a todos os projetos que a gente tem tratado, né, Alexandre? Pelo menos até agora, né? Pode voltar a apresentação, por favor. Depois a gente vai retomar um pouquinho, navegar um pouco melhor no framework, né? Na nossa linha, então, de abstração, a gente tem um segundo grupo de passos, né? Percebendo a necessidade e a recorrência que havia de preencher mesmos valores, o mesmo lugar, né, várias vezes, a gente percebeu um comportamento comum que estava aparecendo, né, que é meio que fatorar esse tanto de passo comum, né, várias vezes, para algo separado. Né, e a gente criou esse conceito de passo de negócio. O que é um passo de negócio, essencialmente? Conceitualmente, a gente teve essa demanda. Né, eu tinha que, por exemplo, incluir uma informação no formulário inteiro, né, sem ficar passando campo a campo. Né. Então surgiu essa demanda de abstrair mais ainda aquele espaço que a gente tinha criado. Né? Mas permitir isso com uma visão coerente, né? Visão do usuário, por exemplo. Né? Uma funcionalidade coerente para ele. E o passo de negócio, ao contrário do passo de básico que já está no framework, o passo de negócio não, ele é de cada sistema. Né? Cada aplicação vai ter o seu conjunto de passos básicos. O framework dá um suporte hoje bem tranquilo, bem simples, né? De como cria esses passos básicos para cada aplicação. Alguns exemplos de itens, né, que são passo de negócio, seria a inclusão do pedido. Né? Eu tenho uma série de campos, eu tenho que navegar uma série de campos, tenho que informar uma série de telas, tenho que navegar, informar vários campos e acionar vários comandos. Então eu encapsulo isso com um passo de negócio chamado inclusão de pedido. Né? E resolvo grande parte do problema. Né? E um exemplo mais natural que a gente tem do que é um passo de negócio seria as atividades que a gente percebe num diagrama de atividades. Né? Tem que fazer uma série de transições de estado e tudo mais. Eu posso mapear isso bem em passos de negócio. Vou passar, Luciano, por favor. Esse é um exemplo, né, em que eu tenho uma história, né, com um único cenário, um único caso de teste. Aí, de novo, né, o ator, o gestor de pessoas, a funcionalidade que ele quer tratar é manter dados pessoais gerais, ou incluir dados pessoais gerais. Né? O que ele quer isso? Ele quer controlar, fazer controle de pessoas. O cenário segue aquele padrão que já viu, né, as palavras reservadas do JBehavior, cenário dado aqui, quando então. E observe ali embaixo, no quando principalmente, né, que eu tenho ali uma palavra solicito em negrito, em itálico, né, uma palavra reservada também, que remete a um passo de negócio, já mapeado para esse projeto específico aí, tá? Nesse caso, ele pede para incluir dados pessoais gerais. Esse incluir dados pessoais gerais significa interagir com uma série de componentes visuais e fazer uma série de coisas numa linha só, né? Porque aqui não caberia, né, eu ficar abstraindo e passando campo a campo, para o usuário, por exemplo, validar esse critério de aceitação. Né? Então eu pude aumentar o grau de abstração para facilitar a leitura da funcionalidade. Né? E, por último, ali, um assertivo de um campo específico, de um passo básico. Esse solicito incluir dados pessoais gerais também não tem mágica, eu tenho que mapear de alguma forma. Né? O framework tem um suporte interno, um engine interno, que consegue mapear. Esse solicito incluir dados pessoais gerais em passos básicos, né, que no fundo acaba tudo remetendo a passos básicos. Luciano, avança por favor. Né? Aí a implementação, né, daquele incluir dados pessoais gerais. O que significa isso? Né? Quando ele lê aquele incluir dados pessoais gerais, ele mapeia com outra história, né, que tem aí sim o detalhe. Né? Aí navega na página manter pessoa, informa uma série de campos, né, aciona o botão salvar e por último verifica a mensagem apresentada. Então aqui a gente tem um ganho bem interessante, né, de reuso. Né? A gente até teve um relato por parte dos projetistas que um dos elementos que mais ajuda a ter produtividade no framework foi esse conceito de passo de negócio, né? Que é agrupar esse monte de passos. Imagina eu ter que repetir, gente, um caso de teste, né, como esse, variando os dados só, né, em vários lugares diferentes. Então eu poderia usar só um. Né? Inclusive tem na sintaxe do framework, né? Volta para o Luciano. Aí nessa parte do quando solicito, né? Vamos para o final, por exemplo, eu posso passar o parâmetro no final. Se eu quiser trocar algum valor daqueles campos, eu posso só falar ali, usando a palavra reservada com, né? Se não me engano, com, passando lá o ID, a referência do campo e o valor que eu quero. Né? Tem algum caso aí? Deve ter. Tem, bacana.
mostrar aqui a parametrização de passo de negócio, que era uma questão, não chegava a ser uma limitação no JBehavior. O JBehavior tem um suporte, né? Ele tem um suporte por meio da palavra reservada given cenários, só que a gente percebeu a dificuldade de passar parâmetro pelo JBehavior, né? Quer dizer, eu pedia um pouco do reuso dos passos no JBehavior, e a sintaxe ficava não muito legal para o usuário ler, né? Assim, ele ficava feio para o usuário ler o que estava lá, né? Coloco o com na frente, talvez, acho que... Tentar localizar aqui um exemplo que tem, esse, o Luciano vai abrir agora para a gente, tá vendo? Ficou bem interessante, esse aqui foi um teste bem pontual que a gente teve que fazer, que a gente precisava incluir uma tela inteira para cada colaborador desse, né, para vários CPFs diferentes, né? A gente tem ali, solicita incluir navegação, editar colaborador, né? Só que isso remete a um cenário específico, que tem lá uma série de campos. Só que eu teria que, para cada cenário, variar o CPF, né, que é um dos campos lá. É só passar com a palavra reservada com. Né? O que vem depois do com remete a um campo, o depois do igual remete ao valor que eu quero para aquele campo. Então aí potencializa mais ainda, né, a questão de reutilizar passos de negócio. Então ali com uma linha única eu estou fazendo, né, parametrizando um valor, né, e exercitando para vários dados diferentes. Okay? Pode voltar, Luciano. Então essa que é a ideia por trás dos passos de negócio. Originalmente, né, avança, por favor. Originalmente, né, a questão do passo básico do IDI, né? A gente tinha um projeto, né, programação financeira, e que havia, né, um desenvolvimento paralelo de funcionalidades. O que está em um retângulo, né, seria as funcionalidades. Cada retângulo desse aí remete a uma interface com 2 ou 3 telas, digamos assim, mas em geral uma ou poucas telas, né? Onde eu fazia o processo de solicitar um recurso financeiro, aprovar esse recurso financeiro, né, uma entidade aprovaria, na sequência haveria a liberação dela e assim por diante, né, como é tipicamente um processo de negócio mesmo. E como a gente usou uma estratégia de não injetar o dado, né, eu vou explicar os motivos depois, gente, não injetar os dados para os testes, a gente, desde o começo, né, que a gente retomou essa abordagem de passo básico, passo de negócio, a gente decidiu por tentar fazer tudo via BDD. Né, e a época a gente viu que foi uma decisão acertada, potencializou a gente para ter bastante produtividade e pouco retrabalho, né? Mas o fato é que vocês imaginam uma situação em que eu tenho que voltar lá embaixo, solicitar remanejamento, né? Circula o favor, Luciano, lá embaixo. Então, já que eu não estou injetando dado mais via banco de dados, né? Até pela instabilidade da aplicação na época, tinha evoluções, né? Então era mais garantido que eu fizesse e exercitasse os passos anteriores com o BDD também, né? Então a gente teve uma situação específica, concreta, né? Fato real, tem gente que está assistindo e pode comprovar, em que um único cenário de teste de solicitar, aprovar remanejamento, né? Que está logo depois ali, que é o penúltimo, né, Luciano? Para aprovar remanejamento, vocês imaginando que cada retângulo é uma tela, né? Com pelo menos aí 30 campos ou coisa parecida, com um pouco de navegação entre eles, né? Dá para ter uma ideia da quantidade de passos que eu vou ter, não dá? A gente chegou em situações específicas em que tinha que solicitar questões espaciais, né, variando um pouco a regra de negócio. A gente chegou em situações de ter um cenário de teste com 1000 passos, 1000 linhas, né, de teste. Por quê? Né? 900 linhas eram uma pré-condição, né, para chegar no aprovar remanejamento, por exemplo. Ali. E tinha 150 linhas de solicitar recurso, 150 de aprovar e assim por diante. Né? Então um cenário só era monstruoso de grande. Né? E eram todos ali, se eu pensar em termos de BDD, todos dados o quê? Tudo pré-condições, né? O teste de verdade, o quando então, era só provar remanejamento. O teste, a pré-condição, o dado que era grande, né? O dado que envolvia solicitar recurso, aprovar, liberar, cancelar parcialmente, dependendo da situação, devolver e solicitar remanejamento. Foi aí que a gente percebeu, né, nas reuniões diárias com o time, que não estava rendendo o trabalho, mesmo usando o passo básico, né? Que era uma coisa já mapeada e já consolidada por nós. Daí a gente percebeu que seria interessante, seria viável, né, a gente fatorar esses passos que eram executados com frequência em passos de negócio. Daí então que esse cenário, né, que é um exemplo sintomático que a gente tem, né, dessa abordagem de passo de negócio, de cerca de 1000 passos, 1000 linhas de teste, né, para testar, a gente caiu para menos de 50, se não me engano, nos casos concretos, porque as 900 anteriores, cada um daqueles retângulos virou uma linha só, virou um passo de negócio. Né? E o interessante é que eu consegui garantir o teste integral da funcionalidade de todo o fluxo, né? Não só daquela funcionalidade pontual. Vocês sabem que a abordagem iterativa, eu tenho retrabalho ali, né? Eu estou revisitando todos os retângulos, né? A cada iteração, eventualmente. Né?
No nosso caso, a gente conseguia revisitar e a cada ciclo que era rodado, a gente conseguia ter garantia de que estava sendo injetado para o teste, era dado da aplicação, não era dado de teste. Tranquilo? Então foi a origem, né? Não foi um conceito que a gente estudou e achou interessante, foi uma demanda real, né? E foi um outro ganho. A partir desse momento a gente conseguiu ter nesse módulo específico de programação financeira, teve um ganho exorbitante de produtividade, né? Porque passou a ser um negócio muito fácil de fazer, né? Foi até divertido para alguns, né? Comentário de alguns foi divertido fazer teste de programação financeira, porque já tem isso pré-estabelecido, né? Fica fácil ver onde estão as coisas. Foi outro ponto bem interessante. Luciano, bom, então tá aí, né? Os dois principais, a arquitetura básica, né, do framework composta a partir do JBehavior e do Selenium, né? Esse nível de abstração que a gente criou de passos básicos e passos, né, de negócio, são outros aspectos importantes também, né? E aí tem mais coisas. O framework a gente foi, à medida que ia evoluindo no uso do framework, foi percebendo que tinham coisas que poderiam agregar, né? Agregar basicamente a produtividade, reduzir o esforço, né, para se gerar trabalho. Tem muita coisa que a gente não fez, né, no framework, que está no backlog para ser feito, que é importante, a gente pode ter, são aspectos até interessantes de apresentar num dia como hoje aqui, mas para a gente conseguiu atender bem, né, Luciano e turma, aquilo que era importante para gerar produtividade. O nosso foco à época era esse, né? Então a gente conseguiu avançar bem, né? Algumas coisas que a gente... E aí, em boa parte dos casos, conseguimos sair até um pouco do uso do JBehavior, né? A coisa ficou exteriorizada, né? Alguns recursos que a gente tem importantes aí, que agregam muito, né? À medida que cresce o volume de suítes de teste, vou mostrar alguns dados depois, vocês vão ver que tem bastante caso de teste já feito, né? Com o RecPlay. A gente consegue manipular e definir quais testes vão ser feitos usando um arquivo de propriedades, um arquivo texto, né? Um arquivo CSV lá, em que eu mapeio quais são, né, o que eu vou testar naquele momento. Luciano, mostra para a gente, por favor. Então, se eu imaginar, né, os primórdios do framework, eu teria que instanciar a classe Java, não é isso? Ou instanciar arquivos.história. Hoje não, a gente faz define um arquivo de propriedades, né? Você cadastra suítes, por exemplo, é um caso que a gente tem. Subindo um pouquinho, eu defino suítes, né? No nível anterior aí. Defino as suítes de teste, né? A palavra reserva das suítes define o que vai ser feito. E o que está depois, né, remete a um módulo, digamos assim, de teste, né? Então eu tenho lá em suítes, volta lá, navega mais devagar. Aí eu tenho, porque a pessoa está lendo. Ali eu tenho 8, né, suítes, algumas suítes de infraestrutura, pré-cenário, por exemplo, né? A gente criou um conceito de ciclo, seria basicamente teste, o famoso smoke test, né? A gente seleciona alguns trechos de funcionalidades mais significativos, que fazer um teste mais rápido, né? Assim que publica uma build, passa por esse ciclo primeiro, vou mostrar daqui a pouco sendo executado, né? E aí tem, né, suítes específicas, por módulo, por exemplo, no nosso caso. Eu tenho um módulo de cadastro de pessoas, eu tenho uma suíte específica para ele, né? E assim vai por diante, né? Eu posso montar a suíte de acordo com a minha necessidade, né? Para cada suíte dessa, né, por exemplo, esse ciclo, né? Só para a gente ver embaixo o ciclo, onde é que está? Tá vendo? O ciclo, na verdade, corresponde a chamar, né, em detalhes, uma história que inclui dados auxiliares, uma história que inclui o que a gente chama de pessoa completa, né, passa em várias abas de cadastro de pessoas, vai numa específica que inclui colaborador, né, que é um outro contexto de usuário lá, e depois inclui o horário, que a gente já abriu agora há pouco. Então, ali textualmente, né, sem nenhuma intervenção de código Java, eu estou definindo com o framework que eu quero testar naquele momento. Só para a gente ilustrar, Luciano, vamos ver se a gente consegue rodar agora aí essa suíte de ciclo, que eu acho que ela está bem montada. Vamos ver, eu rodei mais cedo tranquilamente, né? Vê se só ela está mapeada, por favor. Eu acho que não, pera aí, vai lá, vê se é só ela. Vê se só ela está marcada para ser rodada. Só para ter garantia, é só o ciclo, né? Pré-cenário dado que antecede o teste. Legal, vamos rodar então, só para ver o comportamento. Então, dali a chamada da suíte como um todo está sendo feita a partir desse arquivo, né? O que eu vou rodar agora está sendo feito por aqui, não depende do código Java. O código Java consegue ler esse arquivo e saber o que tem que ser testado, né? Hoje é muito mais fácil, né, Gilson? Você que trabalha como projetista no dia a dia, ele definir o que você quer testar a cada momento. Anteriormente seria uma linha de código Java que eu teria que comentar ou não, né? Dá um pouco mais de trabalho fazer, né? Aí eu já instanciei, né, o teste. Tem uma classe aplicação que instancia o Selenium, no nosso caso, e começa a rodar, né? Maximiza, pode maximizar tudo. Se observar que ficou escondidinho ali, mas no seu projeto Persona, né, que é um projeto que a gente está tocando no momento, que usa recorrentemente o framework, tem um teste que a gente chamou de ciclo, que eu cadastro uma série de dados de teste e passo em uma tela básica de cada funcionalidade, né? Um teste
relativamente rápido de ser executado, né? Tenta minimizar um pouquinho, você vai ver a parte de baixo. Só a parte de baixo. Você observa ele por trás, né, que está rodando, né? Está rodando por trás ali, ó, na ideia Eclipse, né? Eu estou acionando lá uma série de arquivos .história, né? E estou lendo o valor de cada um deles, né? Mostra a tela. Boa, tá bom. Vou abaixar um pouquinho mais. E aí sempre com essa interação, né? O ciclo, né? O ponto de partida é o arquivo, ponto de história, no nosso caso é a suíte, né? Que vocês viram agora há pouco. A suíte define quais histórias têm que ser rodadas, navega em cada arquivo, ponto de história, buscando passos de negócio e depois buscando passos básicos, e aí o Selenium entra em cena, né? Para cada campo da tela, agora teve que abrir um pouquinho mais ali, mas está na sequência, né? Preenche valor para a tabela, né? Que é um pouco mais chatinho de fazer. Essencialmente ele está preenchendo um ciclo completo, né? E aí essa integração entre o JBehavior e o Selenium, utilizando somente, né, passos de negócio, passos básicos, criados pelo framework. Não teve nenhuma intervenção de código Java novo para esse projeto. O interessante do framework é que ele tem um certo delay, né? Ele só mostra a linha depois que é executado, né, Luciano? Ele não é, a linha está sendo executada não é que está na tela naquele momento, dá um certo atraso, mas é a lógica, a lógica que o JBehavior consome o arquivo .história, mas a gente já acostumou com isso, né? Tá no dia a dia. Só para ilustrar, né? A gente pode dar uma paradinha, depois a gente volta. Vamos retomar de novo daqui a pouco esse cenário, esse switch. Mas a gente consegue aí, né? Hoje a gente, na época que a gente comentou do CIAF com 2 builds, né, diárias, e precisando fazer, né, verificação rápida de assertividade da funcionalidade, a gente rodava uma suíte de ciclo menor dessa, né, para ver se estava funcionando, e durante a noite, na virada de turno, a gente deixava rodando a suíte toda. Se não me engano, o CIAF chegou a rodar em 9 horas, Gilson, a suíte toda. 9 horas rodando toda a suíte de teste, mas rodando todas as funcionalidades que a gente conseguiu cobrir. Cobertura bem razoável do projeto. E no Persona agora está com 7 e pouquinho, 6 horas, para rodar tudo, né? Mas em 6 horas a gente consegue ver tudo que foi automatizado, né, que é um volume grande de funcionalidades. Então, assim, regressão para a gente tem sido uma questão bem tranquila de lidar, né? O interessante é o efeito colateral. Tem dado trabalho para analisar o relatório de teste, né, que está ficando grande, né? Mas tem dado bons resultados. Então, outro ponto importante está até meio escondido ali para vocês, mas e isso pode ser feito para uma ou qualquer história, mas uma história de destaque, né, e que é usual em aplicações corporativas, ter história de autenticação, né, usuário sem dar OK lá no qualquer, né. A gente tem isso lá escondido, vocês nem observaram, já está mapeado lá de maneira bem natural, e tem um ganho interessante que a gente percebeu, né, que teste funcional é um pouco mais sensível do que outros testes, né, tem função de disponibilidade de servidor, o próprio JavaScript /Ajax /jQuery da vida, eles dão bastante problema eventualmente, né? Às vezes por causa de um delayzinho, a gente quebra o teste todo. Aí foi percebendo, à medida que o tempo foi passando, que seria interessante tentar reexecutar, né, o login, pelo menos, né, que era um teste interessante fazer. Isso a gente já embutiu a lógica no framework para garantir maior robustez, né. Outro ponto que a gente usou, e ajudou bastante a gente no sentido de... por um lado, ele ajudou no sentido dele prover mais flexibilidade para o framework. A gente perdeu um pouco de legibilidade, mas no trade-off a gente se sentiu muito satisfeito com o resultado final, né? Nós implementamos um mecanismo no framework de criação de comandos. Então o desenvolvedor pode criar comandos novos, que acabam virando métodos, né, Java do framework, com transparência depois que são criados, para você incrementar lógicas dentro dos testes. Um caso típico que a gente tem é data, né? A gente tem sempre caso de teste em que eu tenho que passar a data corrente, né, data de hoje, ou a data de um mês para trás, um mês para frente, né, um ano para trás para frente. Eu tenho que pegar uma propriedade gravada em um arquivo texto ou outro lugar, né? Tem que fazer outras lógicas mais sofisticadas e dinâmicas, né, que não são comportadas naquele ponto histórico, naquele arquivo que a gente vê que é estático, né? Então a gente acabou provendo parcialmente um poder de programação no framework, né, que é a lógica de comandos, né? Hoje a gente tem vários comandos já criados, né? Tem quantos, Luciano? Uns 10 já? Com muita variação, e o que a gente mais tem utilizado é de data, né? Data
Mostra pra gente lá um cenário que tem, acho que um daqueles abertos já tem data, se não me engano. Esse aí não. Abre um outro, qualquer, acho que. Aquele anterior aqui, eu acho que abre aqui mais. Então, na situação em que eu preciso, num caso de teste, né, pegar uma data. Parar, tá tranquilo. Vai demorar muito. Para pegar esse aí mesmo, tá legal. Aí eu tô numa situação específica de teste, volta um pouquinho, por favor, só para ver o nome do caso de teste. Eu quero garantir que o cara entrou há mais de um ano, por exemplo, né? Então, eu tenho um comando no framework que é utilizado na história como método, né? Aquela sintaxe bacana ali, a culpa do Luciano, @, né? Não fui eu que pensei nisso, brincadeira. Né? O @get data útil, né? Pega uma data. A gente até pensou depois em incrementar um pouco, tornar isso, abstrair um pouco mais, né? Para ficar fácil para o usuário, só que a gente acabou não investindo muito, né? Perde-se um pouco, né? Realmente pela, digamos, a leitura mais natural por parte do usuário, a gente concorda com isso, mas o ganho que a gente teve em tornar o cenário flexível foi tão grande que até hoje a gente não pensou em mudar, né? E o usuário final, inclusive, já avaliou, acostumou com a sintaxe rapidinho, não teve problema não. O usuário final de verdade, tá? Depois que eu vou explicar como é que o usuário final interagiu com esse tipo de cenário aí, tá? Então esse é um mecanismo. Então o framework tem um suporte hoje para você criar qualquer método que você quiser. Você implementa código Java, claro, né? E pode chamar dentro de um ponto de história do jeito que está ali, tá? Get data útil já está posto no framework, mas é só estender a classe comando base, né, Luciano? Estendeu a classe comando base, que é uma interface nossa, você pode criar qualquer método. De repente, na sua loja de negócio, tem um método que tem que calcular um valor randômico, né? Que não tem ali. Um valor randômico tem que ser colocado. Cria lá um get random da vida, implementa o método Java correspondente e vai aparecer na história, né? Uma situação que foi muito interessante para utilizar esses métodos, né, esses comandos, foi uma necessidade de passar dados entre cenários de teste, né? E imagine que não é trivial vocês fazerem isso na aplicação que é web, né? Eu não tenho o dado na minha mão, né? A gente tinha uma situação no módulo em que eu gravava, terminava a inclusão de um registro e eu precisava da caixa de diálogo, aparecia um número, né? Eu tinha que passar esse número para o próximo cenário. Então, vocês veem que não é um trabalho muito trivial, né? Então, o que foi implementado foi o método getPropriedade. De novo, eu perdi um pouco de legibilidade, mas ganhei flexibilidade num nível, assim, para a gente, à época, assustador. Foi o que permitiu, né, a gente conseguir automatizar a dependência de dados entre cenários e, pior, né, dados que eram gerados em runtime, né, durante o teste de execução. Então, para a gente, a solução foi essa. Tem um método getPropriedade que vai no arquivo de propriedades da aplicação, que a gente configura externamente, e busca um parâmetro, né? Ali eu estou dando um getPropriedade, do mesmo jeito que eu dou um setPropriedade, gravando aquilo no banco, né? Então, eu tinha um cadastro de documento hábil, né, que era o módulo à época, que ao final de todo o processo de passar em 15 abas diferentes, ele gerava um número, né? O setPropriedade gravava esse número no arquivo de propriedades e o método seguinte dava um getPropriedade. A gente conseguiu linkar, né, todas as saídas de um caso de teste para outro via getPropriedade. Então é um mecanismo que tem que ser usado com parcimônia, né, que é um mecanismo, digamos, meio programático, ele fica menos BDD, digamos assim, mas o que ele propicia de flexibilidade e robustez nos testes tem sido bastante positivo, né? Outro recurso interessante que a gente percebeu que, sempre que eu falo importante e interessante, é porque ele foi útil para a gente, né, para ganhar produtividade, gente, tá? E foi alguns casos interessantes também, né? Essa questão de passos específicos que tratam tabelas ou grids, né? Eu te mostrei até um exemplo concreto agora há pouco. E uma sintaxe bem estilão, meio que SQL, né? Mas SQL é até mais inteligível para o usuário final, né? É fácil, é menos complicado hoje interagir numa interface gráfica. Tem um formulário, tem um grid, né, no formulário, para ver se na coluna tal do campo tal tem tal valor, né? Isso é um teste recorrente que a gente faz e o framework dá um suporte para isso de prontidão. Está disponível para testar, como um passo básico também, né? Pode passar. O JBehavior já tem um relatório interessante, né? Ele tem um relatório bem elegível, digamos assim, ele mapeia bem as histórias e cenários dentro de cada história. Só que a gente percebeu no dia a dia uma necessidade de personalizar, né, algumas questões dentro dos relatórios. Tanto pelo aspecto visual, mas principalmente pelo aspecto de avaliar erros, né, que acontecem nas suítes. E esse trabalho de análise do resultado do relatório é muito importante. Vocês imaginem rodar uma suíte que tem 900 casos de teste, né, 900 cenários, saber quais falharam, né, e dentro dos que falharam, saber qual que é o erro, né, para conseguir diagnosticar o erro. E isso é um trabalho que consumiu, em alguns momentos, cerca de 2, 3 dias de análise, né, caso concreto que a gente teve no projeto. Foi feita uma mudança no relatório, a gente incrementou o relatório,
que permitiu, dado um cenário de teste que falhava, a gente clicar no hiperlink daquele cenário de teste e visualizar o screenshot da tela que deu erro. Isso potencializou bastante, parece simples, né, falar disso agora, mas a época trouxe um ganho muito grande, né? O Gilson hoje roda, né, switch à noite, né, Gilson? No dia de manhã, depois de 850 cenários rodados, a análise não demora tanto tempo, né? Não demora 3 dias mais, né, Gilson? Quantos minutos? Meia hora para analisar 900 cenários e quando dá erro, né? Hoje a aplicação está se estabilizando ainda, né? Tem alguns erros, mas a análise é muito rápida, né? A gente teve situação no CEAF crítica, né, de analisar cada log do JBRave para muitos cenários de teste, demorava um dia, uma análise demorou 2 dias, que eu me lembro bem, né? Quando a gente foi avaliar o resto do relatório, estava rodando outro switch de novo, então não valeu a pena, né, ter rodado isso lá, né? Então a gente teve um ganho interessante. Será que tem, Luciano, um relatório? Esse aqui. Ver se eu consigo abrir um relatório aqui para vocês verem. Mas podia forçar algum erro, né? Vai dar erro, né? Beleza. Vou tentar abrir um relatório para vocês verem como é que está implementado, tem falha. Como é que está implementada essa lógica de... por padrão, você pode definir quais são as saídas, né? A saída padrão que a gente usa é HTML, mas pode ser geradas outras, né? E para cada relatório, o relatório de teste é organizado por história, né? E dentro de cada história, quantos cenários foram executados. Quando ocorre falha, que não é o caso aí, né? Não deve ter, mas aí mostraria, por exemplo, abre fora, acho que abre um browser externo, talvez apareça. Hein? Tem não, né? Faça a barra lá, Luciano, é alguma coisa. Tenta abrir. É porque parou. Porque não terminou, só gera relatório, não termina a história. A história é grande, né? Eu vou tentar rodar daqui a pouco, eu mostro o relatório, mas assim, é bem interessante que provê uma forma de analisar de maneira bem tranquila. Perde-se pouco tempo para analisar os casos de teste. Volta, por favor, volta para a apresentação, por favor. Pode passar. Bom, né, vamos mostrar aqui alguns resultados, né, do uso do framework desde a iniciativa foi, como eu comentei, em julho, agosto de 2010, né, só que a gente começou de fato a utilizar em março de 2011, foi quando a gente retomou aquele conceito de passos básicos, daí a gente conseguiu perceber que traria um ganho significativo, né. São alguns indicadores, até alguns do SERPRO mesmo, né, que a gente está tentando abordar aqui, né, de cobertura principalmente, até explicar o que é cobertura, né, para cada uma daquelas ali. Cobertura, aí a caso de uso, leia caso de uso, ou especificação de cenário de uso, né, que é outra abordagem análoga, mas é análogo a um caso de uso também, né. Fluxo é um fluxo de um caso de uso mesmo, uma parte de um caso de uso, ou uma história, né, de usuário para quem usa abordagem de história de usuário, né, ou um cenário de uso, quem usa o SCN aqui no SERPRO, né. Cobertura de cenários, entender que seria qual que é a relação entre o total de cenários que eu escrevi, né, com relação ao total de cenários automatizados com relação ao total de cenários escritos, né? Entendendo que todos escritos com BDD, mas nem todos foram automatizados ainda, né? E por último, só o quantitativo, para vocês terem uma ideia do tamanho, né, de cenários criados. Eu não tenho um total agora de tamanho em ponto de função, mas acho que eu lembro de alguns aqui, eu vou remetendo. Por exemplo, o novo CIAF, né, o dado que a gente tem antigo, porque esse módulo foi relocado para outro departamento, desde então a gente não tem muito contato com os dados, né? Mas o novo CIAF foi o primeiro projeto. A gente conseguiu ter uma cobertura de 83% dos casos de uso, né? O grão que é grande, né? Que é de casos de uso, não tinham tantos casos de uso assim, acho que foram 10, se não me engano, né, Douglas? Algo em torno disso. Mas a cobertura foi significativa, né? Cobertura de fluxo bem significativa também, de total para cada, né? Ali seria a soma, né, de todos os fluxos dentro de todos os casos de uso, né? Uma leitura meio que ortogonal por caso de uso. Bem significativa a cobertura. A cobertura de cenários parece pequena, né, mas aí tem duas coisas interessantes ali, né? Eu tenho 1.181 cenários automatizados, só que do total que poderia ser automatizado com menor esforço, né, assim, que eram factíveis de serem automatizados, a gente conseguiu até 100% em alguns momentos, né? Depois no final caiu para 80% e tudo mais. O que seria factível, né? E um dado importante que a gente avalia a automação. Há situações onde a automação era inviável ou até quase impossível, né? Aqui nesse caso, impossível é um termo pesado, né? Mas, assim, seria inviável o esforço, o custo-benefício não valeria a pena, né? Aqui a gente tem uma situação interessante que recorrentemente eram cenários onde eu tinha que fazer uma intervenção no grande porte. Então fazia parte da funcionalidade aqui na baixa plataforma, na aplicação web,
submetia uma requisição para o servidor, né, do grande porte, e esperava o retorno para continuar o processamento, né? Então aqui consumiu grande parte desses testes nossos, onde acabou não fazendo teste desse tipo, né? Alguns testes exercitavam questões não funcionais, por exemplo, concorrência, né, Gil? O Passo teve muito disso, né? Acesso concorrente para o usuário, que não agregou tanto fazer via switch, né? Era melhor fazer até manual mesmo. E outros tipos de teste. O fato é que, do total de cenários com bom potencial de ser automatizados, com bom custo-benefício, né, que é importante, a gente conseguiu, em um determinado momento, chegar a quase 100% deles, né? E depois foi caindo um pouquinho de acordo com a prioridade. A prioridade, chegar a 100% é uma coisa que nem sempre agrega o necessário, né? Então, é bom analisar bem o custo-benefício. O CA, para vocês terem ideia, essa versão que a gente implementou foi a versão 1.0, né? Um pouco da 2 também. Foi entregue em 2012, né, Douglas? Lembrar aí? Janeiro de 2012, não é isso? Primeira versão. Tinha mais ou menos 6 mil pontos de função, algo em torno disso, todos os módulos, né? Os módulos que estavam aqui em Belo Horizonte eram de modo de compromisso, programação financeira e senha, né? A gente conseguiu esse percentual nos 3. Para os modos de compromisso, programação financeira, a gente conseguiu chegar bem perto de 100% em grande parte dos casos, né? O Persona, né, com o projeto atualmente em desenvolvimento aqui no departamento, né? Eu sou responsável por ele, uma liderança técnica de projetos também. A gente tem uma cobertura muito grande, bem significativa, de casos de uso, também com relação aos fluxos, bem próxima à cobertura. E, de novo, né, a gente está cobrindo aqui bastante coisa, né? Se eu considerar só o que, né, Gilson, que deu um bom custo-benefício para automatizar. O resto, seria porque a gente não teve fôlego ainda, não valeria a pena, né? O esforço para automatizar é muito grande. Precisa entenderem alguns tipos de cenário que o esforço não é muito... Hoje o framework dá um suporte interessante. E o custo-benefício não agrega tanto, por exemplo, relatório, né? Caso que o Alexandre Soares citou, né? Que automatizar relatório nem sempre traz tanto ganho. E o framework não tem muito suporte no momento, né? Mas pode ser uma questão a ser pensada no futuro. Principalmente pelas saídas que ele gera, né? Gera um arquivo PDF, né? Gera um arquivo XML. Hoje não tem suporte, mas é algo a ser... É plenamente viável se pensar em automatizar. Mas para a gente não foi interessante, não tem sido interessante até o momento. O SICAR, né? O Daniel está aí representando, né, Daniel? Cobertura muito boa, né, até o momento, e muito importante a cobertura da automação, né? Bem próximo do 100% alta, né? 94, 92, né? Ajuda, né? O reuso acaba sendo efetivo aí, né? O Destinet, só um módulo, né? Um módulo de endividamento, está aqui pela célula de teste, o Alexandre, né? E o Rogério. Uma cobertura grande, né, Alexandre? Se a gente considerar que parte do cenário não tem muito viés de automação, né? A parte de relatório, né? Então, assim, aquilo que era viável automatizar, a cobertura muito grande, né? Bem próxima da cobertura plena aí, né? E o novo CIORG, está com o Vanderlei, cadê o Vanderlei? Não tem não, né? Tem uma equipe do Serpro aqui do local também desenvolvendo, né? Está com uma cobertura boa, né? Depois nós vamos lá dar uma consultoria, que é interessante aqui, que é uma equipe que não tem projetista de teste, né? Vamos mandar um projetista lá. Agora tem, agora vai aumentar essa cobertura aí, porque outro ponto importante é isso, a cobertura por si só é um indicador, né? O indicador só serve para indicar coisas, mas em geral indica que se o meu teste está abrangendo aspectos diversos da aplicação, né? Pode ser um indicador interessante. E quando a gente tem uma equipe, uma pessoa com uma expertise em teste, né? Um projetista de teste, ou alguém da célula de teste que mais tem essa expertise, tende a aumentar a cobertura, né? É uma análise bem interessante ser feita aí. Não é a quantidade, né, necessariamente, que vai aumentar muito aqui, né? Luciano, esses são os dados. Volta só um pouquinho, por favor. Só para ter noção de ordem de grandeza, o CA foi em torno de 6 mil e poucos, né? Mas não só os daqui. Esses 3 daqui giram em torno de 3 mil pontos de função, né? Um projeto grande. O Persona tem cerca de 1.800 pontos de função, um projeto grande também, razoavelmente grande. SICAR, alguém lembra dos números aí? Cerca de 500 pontos de função. Né? Destinet, bastante grande. Destinet é muito grande, né? Então já, pelo tamanho dele já dá para justificar, né? E o CIORG tem um tamanho significativo também. Então projetos todos, né, de porte considerável no CERP, com equipes com tamanhos interessantes. No CIAF a gente chegou a atender com a equipe de teste, uma equipe que tinha mais de 20 desenvolvedores, né? Um ciclo bastante, digamos, intenso de trabalho. Bom, alguns pontos fortes e melhorias que a gente coletou com o pessoal aí, né? Na observação do uso do framework, né? Um dos itens mais recorrentes na avaliação dos projetistas, né, é que a linguagem é fácil para a escrita dos cenários, né? Aquela linguagem que a gente viu no ponto história, né, que é bem natural, né? Outro ponto importante que a gente observou, né, tem uma programação em alto nível, né? A programação está entre aspas, porque a gente quase não programa mais, né? Programação é mexer em ponto história, agiliza muito a elaboração do cenário de teste.
É um efeito que não é, na verdade, efeito colateral, está na essência, né, do BDD. Né? A gente, na verdade, não faz caso de teste para ser testado automaticamente, faz caso de teste. Inclusive, a gente tem situações hoje que alguns projetistas já especificam caso de teste com BDD e entregam para testadores, né, que por restrição legal não podem pensar em caso de teste, tem só que executar. É entregado o BDD, né, para essas pessoas fazer o teste manual. Né? Então, o teste não é só para automação também, né, apesar de ser o grande filão que a gente explora com o framework. Né? O nível de reuso é formidável, né, para alguns projetos, a gente conseguiu ter isso, né, o Daniel testemunhando ali, um nível de reuso muito grande, escrevendo, principalmente com o uso de passos de negócio, né? É o que potencializou bastante ter reuso de cenários. O Luciano, volta para mim, por favor, lá no Eclipse, na história de ciclo, né, que a gente tem, tá aberto aqui, de ciclo de pessoa, inclui pessoa completa, né? Pra vocês terem ideia da questão do reuso, esse cenário, essa história, né, que é um monte de cenários pequenos, eu acesso várias abas, né, várias seções ligadas ao cadastro de pessoa. Então, eu cadastro dados gerais, áreas de interesse da pessoa, documento, endereço, né, hobbies da pessoa, né, em outro momento eu cadastro a parte de curricular também. Né. Olha que eu navego aí em 16 interfaces gráficas e olha que interessante o ganho que eu tenho, né, do framework. Né. Eu tenho cada funcionalidade acessada por uma linha só, né, cada uma delas uma linha só. Isso traz realmente um reuso muito grande, porque se incluir idioma, né, solicita incluir idioma que está posicionado ali agora, é utilizado em vários outros testes, né? Tanto testes de próprio idioma, quanto testes de validação que eu faço na sequência. Então, tem um uso bastante expandido. Quando eu abrir, assim, incluir idioma, né, Luciano? Abra, por favor, incluir idioma, o pré-cenário. Um outro, né, análogo. É isso. Aquela única linha corresponde a essas linhas todas aí, né? E pode corresponder a muito mais de acordo com a minha necessidade. Estou preenchendo a aba inteira, não só com uma linha. Ficou mais simples a escrita da história, né? Vou voltar. Com relação ao mapeamento do Selenium, né, da interface gráfica, a gente percebe que, como os componentes já existem e boa parte deles atende bem aos projetos, a gente praticamente é só usar aquela sintaxe, né, Luciano? Vai lá no Page Object de manter colaborador, por favor. Eu não acho que não está aí, não. Abre outra, porque essa tem pouca coisa. Para manter colaborador, eu acho que ela é mais completa, né? Ou manter pessoa, talvez. Se bem que era só parte inicial, né? Não, tudo bem, pode ser também. Então, a sintaxe para incluir um componente visual num Page Object, né, naquele padrão que a gente comentou, é bem simples, né? Tem algumas peculiaridades do Selenium que dificulta, né? Você vê que o ID, naquele exemplo inicial do login, era muito tranquilo, não era só o CPF, o nome e tudo mais. Aqui já tem questões ligadas ao padrão de desenvolvimento, né? No nosso caso aqui, ligados ao JSF, né? Tem aquele padrão, né? Forma, 2 pontos ali, mas todos são IDs que remetem a componentes visuais, né? Então, e tudo que está ali com o método, né, new text, new button, são componentes do framework. Então, criar componentes visuais é bem tranquilo, dado esse reuso que a gente tem. Né? Eventualmente, o projeto tem um componente ou outro. Né? O nosso Persona tem 1 ou 2, parece, mas para situações bem pontuais. Né? Em geral, estou usando tudo do framework. E outro ponto interessante do framework, ele permite que você crie componentes de acordo com a sua necessidade, né? Dá essa flexibilidade. E também, né, uma demanda recorrente, aí, não tão antiga assim, né, o pessoal conseguiu implementar também, para poder executar o framework, os testes, né, meus casos de teste, sem ter o framework instalado na máquina. Né? O Alexandre e o Rogério trabalharam nessa frente aí, né, Alexandre? Hoje a gente consegue fazer isso quando for necessário. Um outro ponto citado, né, esse na verdade tinha que estar na outra página, que o pessoal falou muito dele, né, assim, o quanto que isso suporta e apoia bem os testes de regressão. Ganha muito grande nesse sentido, né, o maior na nossa visão, do ponto de vista de teste, particularmente. E alguns a gente identifica um ponto forte que não foi propósito inicial, mas a gente percebeu que teve um efeito colateral muito positivo, né, que é usar tanto a sintaxe BDD quanto o framework em teste de integração, por exemplo. Né, a gente conseguiu simplificar lá o trabalho em 3 departamentos diferentes, né, Douglas? Quando a gente fez os testes de integração do novo CIAF, porque a sintaxe era tão simples que o pessoal absorveu ela em meio de trabalho, né? E conseguiu fazer cenário de teste que executavam, né? Porque, com um outro ajuste,
com muita facilidade. Então a gente conseguiu fazer com que três departamentos à época, né, que trabalhavam com testes, conseguiram ler com muita naturalidade e criar casos de teste que rodavam com abordagem BDD. Né. Outro uso interessante, não previsto, mas a gente percebeu que poderia ajudar, né, no caso do Persona, tá, experiência exclusiva do Persona, usar o script, né, o ponto história que a gente fez aqui para fazer teste, e entregar isso para o usuário final fazer os testes durante a homologação. Né. O usuário pediu uma orientação básica para a gente, como é que ele poderia começar, qual seria a sequência natural de execução da homologação. Né. É a proposta que a gente fez, o Gilson elaborou um conjunto, né, de casos de teste, né, de histórias, né, encaminhou para o usuário, foi a abordagem inicial, o usuário passou a ler o BDD e fazer o teste dele com base no BDD. A gente não tinha previsto isso, né, mas foi muito positivo, a gente conseguiu facilitar a interação do usuário com a aplicação, aquela aplicação nova para ele, por meio do cenário escrito para teste. E o interessante é que eram cenários que rodavam, né, a gente conseguiu apresentar os cenários para o cara rodando, depois ele fez manualmente. E um uso que pode parecer muito simples aqui, mas para a gente isso ajudou muito em alguns momentos, é utilizar o framework como apoio para outro tipo de teste. A gente precisou fazer recentemente uma carga de uma certa funcionalidade no ambiente de produção, mas era para teste, né? Então não é produção de verdade, é só para testar o ambiente de produção. E como a gente não tem acesso ao banco de produção, e para colocar dado lá, né, tem aquele processo formal que tem um certo rito, né, e tem um prazo, a gente disparou o framework para lá, né? Apontou para a página do ambiente de produção e cadastrou meia dúzia de quase 100, né? 50 e poucos, né? Horários, né, Gilson? 50 e poucos. Meia dúzia de quase 50, né? Os horários. Eu apontei para outro ambiente e o foco não era automação. O foco ali era preparar a base, né, para um teste de carga, feito por outra ferramenta. Como a gente não tinha acesso, era muito mais rápido fazer. O Gilson fez lá um script em 20 minutos, né, muito rápido, o tempo que ele gastou. Que foi até aquele que abriu agora há pouco, né? O horário, não, de horários. Incluir horário, deve estar aberto aí. Tá aí, deve estar por aí. Ah, fechou. Não precisa não. Tranquilo. Aí fez um caso de teste específico para dar um suporte parcial, né? Já usamos também no próprio CIAF, né, Gilson? Aquele teste, smoke test que a gente fazia no CIAF quando a aplicação ia para a homologação inicialmente, né? Era feito um teste via framework, né? Então ajudou bastante também. Que o foco não era automação naquele momento, era um suporte, um teste manual. Mas era uma execução manual tão recorrente que a gente conseguiu otimizar e automatizar algumas coisas. Né? Então, um efeito colateral positivo. Aí. Oportunidade de melhoria. São muitas, né? A gente compilou aqui algumas mais significativas. A das mais recorrentes é a questão da interface gráfica. Vocês já viram um pouco lá no Eclipse. A interação com o framework é feita via edição de arquivo história. Não é ruim, né, para quem está acostumado, só que eventualmente, né? Luciano, abre lá. De vez em quando a gente costuma errar ali a digitação de uma aspas dessa aí, né, uma coisa parecida, e dá um erro que você demora a descobrir em alguns casos, né? Então, um editor que pelo menos destacasse a sintaxe, desse um highlight de código ali, né, mapeasse, fizesse um code completion, né, que nem umas ideias bacanas da vida, ajudaria, traria um ganho de produtividade com certeza, né? Então está na nossa alça de mira aí, né? Pelo menos o destaque de código. Uma outra possibilidade interessante que a gente tem, uma demanda, na verdade, importante, é estender o uso para além de navegadores web. Né? Volta um pouquinho, Luciano, para ver se dá, mas é mostrar aquele diagrama de classes. Dá trabalho. Vou dar um feedback aqui. Se observar, a gente implementou o framework, essa aí, né, com interfaces e implementações das interfaces. A aplicação para a gente, que eu instancio o cliente a ser testado, né? É uma interface com meia dúzia de métodos definidos e uma aplicação base. E essa aplicação base nossa é uma classe concreta, né, que implementa, exercita lá os componentes do Selenium. Como está montada a arquitetura, é plenamente possível. Né, eu tenho que reescrever aquela parte da aplicação ali. Né. É um trabalho razoável, mas é um trabalho que vai descartar o framework. O framework continua intacto no resto que ele se propõe a fazer. Então é plenamente viável, né, implementar, por exemplo, uma aplicação desktop, né, uma aplicação de outra natureza, um web service, coisa parecida. Né. É uma demanda que a gente tem aí na alça de mira e o Bragalara vai resolver isso em breve, né, Bragalara? Não. Volta mais. Uma outra demanda importante que a gente tem é retomar a ideia original, né, de integrar ali aquele ponto de história poder ser escrito e enxergado por pessoas em lugares diferentes que não só a IDE, né?
Os potenciais aí, ambientes que poderiam ser utilizados seriam o Wiki, né, que foi o nosso ambiente original, a gente acabou abortando. O LM hoje, né, é uma realidade, já tem lá no projeto, o próprio projeto que a gente tem como componente do Demoselle, tem lá uma entrada que possibilitar a integração com o LM, mas na verdade está mudando a forma de entrada, né? É um arquivo texto que vem desses lugares aí, então é plenamente possível, mas é uma frente de trabalho importante, né, para reforçar, né, o trabalho colaborativo. E eventualmente surgem componentes visuais um pouco mais sofisticados, né, mais chatinhos de mexer, a gente não tem tratado com alguns deles. Também é uma demanda interessante para o futuro. A construção de assistentes, né, de wizards, para alguns casos, a gente tem, por exemplo, uma interface tem meia dúzia de coisas muito bem mapeadas, né? Uma tela tem um nome para ela, uma tela tem botões que acionam, tem comandos, tem um conjunto de campos pré-definidos. Fazer isso via assistente, né, daria uma certa produtividade, seria um ganho interessante, né? E duas questões que extrapolam o framework em si, né, mas estão ligados ao processo de trabalho, que seriam padronizar o uso do framework, até mesmo esses projetos já existem, os que podem, né, virar. Espero que a partir de hoje surjam mais interessados aí, mas mais projetos que vão utilizar o framework, né? E aí com relação a uma série de coisas, né, não só ao uso da tecnologia, mas de boas práticas de forma de usar o framework. E também padronizar componente web nas aplicações. A gente tem, cada aplicação instanciada hoje tem uma série de padronizações que não são cumpridas. Para vocês terem uma ideia, uma premissa, né, que deve ter ficado clara, eu não reforcei aqui, mas é importante, e bem simples ela, né, é uma premissa de que cada componente visual no navegador, na página, tem que ter um ID fixo, né, um ID estático que a gente fala, né, definido em tempo de desenvolvimento. E isso não é padrão, né, hoje cada aplicação que a gente pega está num jeito diferente, né. Se a gente fosse na direção de padronizar algumas coisas desse sentido, a gente teria um ganho bem interessante de produtividade, né. E um negócio que eu não consegui encaixar como ponto positivo nem melhoria, então eu coloquei como achado, né, para acho talvez que mais interessante. São questões importantes que nos permearam o nosso trabalho nesse período e vale a pena postar como ponto de reflexão, acho que vale para quem está aí nessa labuta de fazer teste, né. Primeiro ponto é analisar bem a questão dos dados para teste. A gente ficou meio que paralisado em alguns momentos do projeto, naquelas fases iniciais, a gente não tinha muito resultado concreto, né, de como que eu faria a injeção de dados, tanto para a pré-execução do teste, como a execução dos testes como um todo, né. E na discussão filosófica de qual que era a melhor estratégia, a gente acabou se perdendo fazendo muita coisa, depois a gente acabou abortando. Nas abordagens iniciais com o DBUnit, né, que é um framework para injeção de dados de teste, a gente percebeu um trabalho adicional que foi bastante penoso para a gente. Para vocês terem uma ideia, em alguns momentos de pico do projeto, a gente teve que contar com o desenvolvedor que ficou 2, 3 dias para atualizar a XML, né? Porque a base de dados estava instável, né? Tinha evolução nos dados, na estrutura da base de dados, e eu tinha que manter o XML do DBUnit, tinha uma pessoa específica para fazer isso, né? O que a gente fez desde então foi abortar a injeção de teste de dados, né? Dados em geral, né? Dessa forma via DBUnit. Tá? O framework suporta isso hoje, já tem uma classe que suporta isso lá, pode ser utilizado, mas a ideia aqui é refletir realmente a necessidade de fazer isso. Tem um lado negativo que a gente utilizou, né, que a suíte acabou ficando mais demorada para ser executada, porque toda a injeção de dados acabou sendo feita via próprio framework, né? Mas a gente teve uma segurança muito maior que aquele dado sendo injetado, de fato era dado da aplicação, né? Principalmente nos momentos iniciais da aplicação, essa consistência é muito importante, né? Então tem que ser bem avaliado. A gente até criou uma lógica de classificar os dados, né, como dado que não muda, né, um dado que é o mesmo para qualquer cenário, né? Tem aquele dado que é específico para alguns cenários, talvez esse dado sim que vale a pena pensar como é que eu vou injetar, e o dado que é gerado durante a automação, né? Isso é interessante ser pensado, porque a gente recorrentemente é acionado, é perguntado sobre como é feita a injeção, né? Só que a gente viu que o dado, na verdade, é muito menos crítico do que o resto das coisas sendo testadas, né? Mas percebeu também efeitos colaterais interessantes. Isso remete até os primórdios do teste, né? O pessoal mais antigo vai lembrar, que nem o Thiago, que a questão do teste data-driven, né? Ou o teste functional-driven, uma coisa desse tipo, né? O nosso teste não é orientado a dados, né? Então não foi a época uma preocupação muito grande. Não é uma questão pouco importante, deixar claro, mas a nossa abordagem funcionou muito bem. Tem atendido bem até hoje, a gente achou que ela está atendendo bem no dia a dia, né? Outro ponto importante que recorrentemente a gente é chamado para falar a respeito, né, com o pessoal que está usando o framework, é a diferença que existe, claro, né, entre
Tem um aspecto conceitual do que é um procedimento de teste, o que é um caso de teste, o que é um cenário de teste, mas aqui não vai estar muito no mérito, né? Mas aqui remete muito à questão da qualidade do caso de teste para automação. Quando a gente faz um teste exploratório, ou até um teste manual com base na especificação, tem uma lógica de navegação, a gente tem uma otimização manual de fazer as coisas, né? Então isso é bem resolvido. Só que às vezes a gente percebe que alguns projetistas tentam levar essa otimização, né, para o caso de teste. O que é isso? É fazer um caso de teste que ele pega o dado de outro caso de teste e passa um monte de coisa, né? A gente percebeu que otimização não combina com automação. Então o caso de teste tem que ser atômico. Não importa se vai demorar mais tempo, se eu estou fazendo coisa duplicada. Não é o foco do teste naquele momento. E toda vez que a gente teve essa preocupação de querer otimizar o teste, deixou mais complicado. Não valeu a pena. Então tem que balancear bem essa questão do teste, que é automatizar o manual. Não sei se ficou claro, mas dá para entender um pouco da estrutura, né, por trás dos testes, né? Tentar deixar o teste automatizado essencialmente atômico, não depender de muita gente por trás dele, né? Nem antes nem depois. Outro ponto importante com relação aos testes de fumaça, né, que aqui para a gente ganha uma importância maior, na medida que eu aumento o volume de testes, é quase impossível rodar rapidamente, né, em tempo hábil, e entregar um relatório de teste numa build, né? O cara gerou a build às 2 da tarde, eu tenho que às 4 dar uma resposta para o cara. Qualquer das suítes que a gente tem aqui hoje, eu não sei do Alexandre, do Daniel, quanto tempo demora, mas as nossas demoram muito tempo para rodar integralmente, né? E às vezes dá um erro no meio da suíte, uma funcionalidade bem escondida. Então a gente, um elemento que vale a pena gastar bem um tempo, exercitar bem, arquitetar bem, é selecionar um subconjunto de testes que cobrem mais funcionalidades, mesmo sendo de repente só uma inclusão de várias coisas, né? Para ver se acha um erro precoce ali, para depois sim disparar a suíte completa, né? Isso tem sido bastante efetivo para a gente, né? No dia a dia, porque, Jus, quanto tempo demora nosso ciclo hoje, depois de refatorado? Não, só o ciclo. A gente roda um ciclo hoje, Jus está falando aqui, em 16 minutos, né? Claro, ele não é um teste completo, né? Mas é um teste bem abrangente na medida que ele exercita funcionalidades diferentes, né? E aí ele já acha alguns erros, né? Já facilita. Porque se eu fizer isso, esperar a suíte, pode ser que na quinta ou sexta hora só eu vou observar que tem um erro, né? Isso não é suficiente, não dá tempo hábil, né? Nem de corrigir. Então aqui reforça o conceito de teste de fumaça. A gente chamou de teste de ciclo, né? Que é um nome bacana que a gente deu aí. Outro aspecto importante é utilizar o framework como mecanismo de colaboração, né? Reforçar isso. A gente está avançando bem e hoje eu já entendo que nesse projeto, pelo menos que ele foi utilizado, como ferramenta de teste tem funcionado muito bem. A gente quer talvez levar isso para o nível além, que é envolver mais o pessoal de requisito, né? E de desenvolvedor também no processo, né? Tanto para manter os casos de teste quanto para desenvolver novos. E necessidade de enfatizar a priorização, né? A gente tem que tomar cuidado para, primeiro, não querer 100% de automação, que é algo desnecessário e caro, né? Boa parte dos casos, e quase que impossível, né? Dado o tempo disponível. E alguns testes, por mais simples que pareçam, pegam bastante coisa. Para vocês terem uma ideia, no CIAP a gente tinha uma demanda importante, que era a integração com o ambiente do grande porte, né? E nós implementamos um teste bestalógico, digamos assim, do ponto de vista de arquitetura de teste, né? Era um teste que navegava nas telas das aplicações só, das funcionalidades. E esse teste achou erro para danar, né? Ele navegava, ele só dava um clique em cada link e pronto, né? É uma coisa que o próprio Selenium tem um suporte fácil de fazer isso, né? E é um teste que precocemente acha muita coisa. Então tem que avaliar bem a prioridade. Nem sempre um teste que manualmente é um teste simples, idiota, eventualmente na automação pode trazer um ganho bem interessante. Bom, para não cansar vocês todos aí, né? Depois de 3 reinícios de apresentação, vamos concluir. Tá, beleza. Só para possibilitar as perguntas aí. A avaliação geral que a gente tem, né? Que ele tem se mostrado muito bom, muito efetivo. A avaliação dos próprios projetistas, né? De teste tem sido positiva na medida que ele traz produtividade, né? E ajuda a avaliar continuamente. Acho que as duas coisas, na regressão, né? A palavrinha mágica tem sido elementos importantes para fazê-lo funcionar bem, né? E um passo futuro importante é utilizar o RecPlay também como mecanismo de requisito. A gente teve uma iniciativa do Persona, né, que é o projeto que está sendo tocado agora, e a reação foi bem interessante. Então, Luciano, para mim, por favor, o SN, só para a gente mostrar a primeira iniciativa nossa no sentido de deixar, tá aí, não, tá do lado, isso, no sentido de deixar essa, de fato, né, ser um framework de requisito /teste,
A nossa primeira abordagem foi nesse projeto, em que a gente organizou, né, o SCN, a especificação de cenário do uso, no SERPRO, é um documento de requisitos, né, um documento análogo a um caso de uso, digamos assim, em conta invólucro, né. E a gente organizou um SCN com vários cenários de uso, que é o termo do SERPRO, mas seriam histórias, né, como vocês podem observar ali, né. Então ali a história já tem lá de novo, a narrativa, como vocês viram nos slides, tá vendo? Copiado certinho de lá. E depois tem critério de citação. Nesse caso só tem dois, né? Que só tem um, na verdade. É dois. Dados mínimos. Ele passa para um mais detalhado. Manter. Incluir pessoa. A próxima, acho. Pegar um caso concreto, acho que tem até um caso análogo na apresentação. Pode descer. Manter dados pessoais gerais, seria inclusão, né? A gente agrupou ali. E ficou razoável, né? Se eu pegar a história, volta um pouquinho isso. Se eu pegar a história, fecha pra gente esse marcador. Né? A história, então, seria manter dados gerais, seria a gente agrupou o crudo num só, porque o caso era simples, valeria a pena, né? Não perdeu muito. Mas tem a narrativa, né? Funcionalidade é manter dados pessoais gerais. E tem duas histórias, dois critérios de citação. É incluir, né? É incluir, alterar dois cenários específicos e depois verificar a regra. Bom, isso foi para o usuário, foi validado, o usuário aceitou muito bem. Só que não fez nenhum comentário muito efetivo, do tipo, tá bom ou tá ruim, né? E a contrapartida seria detalhar nesse documento que vai para o usuário, né? Homologar, assim, ou validar, digamos assim, seria colocar todas as regras que eu tenho, né? Para serem exercitadas nesse documento, né? Nessa funcionalidade. Só que isso acabaria fazendo com que essa história ficasse muito grande, né? Então, esse verificar regras aí, seleciona pra gente. Esse cenário de solicitar regras, né? Solicita verificar regras de dados pessoais gerais, ele tem muita coisa dentro dele, né? Se eu abrir, abre pra gente, tá? Se eu abrir isso lá no Eclipse, né, vocês vão ver que tem bastante cenário. Só que está num grão que para o usuário talvez não seja significativo. Esbarramos num pequeno dilema, né? Eu trago para cá, aumento o texto, né? E perco legibilidade. E deixo tudo claro ali, entre aspas, né? Ou deixo assim para o usuário ter que ver o detalhe depois. Então, para vocês verem, né? Terem uma ideia, né? Aqui são cenários de teste mais simples, né? Que exercitam, não tão simples, mas que exercitam situações de validação mesmo dos campos, né? Tamanho de campo, validade de campo, domínio e coisas desse tipo, né? Aí tá bom. Não parece assim. Então, vocês observem que tem bastante cenário, né? Opa, volta. Tem bastante cenário aí o nosso dilema foi colocar isso aí no documento texto para o usuário validar. Então, a gente entendeu que isso faz parte do domínio de teste, trouxemos para cá, né? Que é uma especificação de teste, né? Tanto manual como automatizada, né? E tiramos o documento texto, né? O documento Word lá que o usuário está validando. O documento. Volta lá nesse então. Né? Tiramos daqui para perder complexidade. Só que com isso a gente perdeu o detalhe. O usuário tem que passar a ler o detalhe agora, né? No documento, ou se ele quiser ter isso como válido já. Mas criou um negócio meio pasteurizado, ficou meio que padrão o texto, realmente. Então a gente tem que pensar numa fórmula equilibrada aí de, ao mesmo tempo, dar detalhes, dar critério mais claro, né, de aceitação, e também deixar detalhes suficientes. Né, tá? O grande ponto que a gente está daqui para frente. Mesmo porque, né, esse projeto, por ser um projeto que usa uma abordagem um pouco diferente de requisitos, usando a especificação de cenário de uso, algo que trouxe bastante interação com o usuário, bastante discussão, não foi a descrição textual do requisito, né, o história como um todo. Foi a interface gráfica. Né? A gente usou bastante protótipo, né? E o protótipo acabou sendo o foco das discussões. Quase tudo girava em torno dos protótipos, né, Gilson? Pouca coisa em torno das regras. Positivo, por um lado, né, que para a gente diminuiu muito esforço em descrever um cenário, um caso de uso que eu valha, mas trouxe efeitos colaterais. Né? Focar só no protótipo, a gente perde alguns detalhes importantes. Então, evoluindo, a evolução está mais lenta do que o indicado, mas tem uma evolução razoável no contexto. Importante, estou destacando aqui, né, abrindo a sequência que está lá na área de trabalho, a gente tem junto do documento SCN o documento de regras de negócio, que é o documento que embasa, né, a área de trabalho. Ele embasa a validação daqueles campos, né? É o último documento aí. Está aí, embaixo. RNG, último documento. Na lista. Em cima, na pasta. Isso. Então, além do documento de
especificação do cenário de uso, a gente tem um documento de regra de negócio muito próximo do que é feito hoje, né? O grande dilema nesse caso aqui era se eu manteria o formato tabular que está aqui, que é melhor de ser lido, né? Ou mandaria isso tudo para o BDD. A gente está ainda dosando qual é a melhor abordagem, né? Ainda não estamos com um negócio muito fechado, não. Para não manter dados pessoais gerais, para mapear. Isso mesmo. Certo, deixa eu manter aqui. Beleza. Então a ideia que a gente teve foi... Não pode. A ideia que a gente teve foi estruturar esse documento onde cada seção aqui, né, esses níveis, nesse primeiro nível, remeta a uma história de usuário. Mapeou quase que 1 para 1 aí, tá? Então se tem uma história chamada dados gerais, aqui vai ter uma seção com regras, né, da interface ligadas a dados gerais. Então essas são as regras, né, ligadas àquela interface. Então aqui está documentado também algo muito parecido com a padronização de hoje, né? A questão toda seria manter esse documento, como está posto aí, você não navegar muito, só fica a cabeça doendo. A questão foi manter esse documento como está aí, que é uma forma melhor de ser lida pelo usuário final, principalmente, ou deixar tudo como BDD. O BDD suporta, inclusive, algumas tabelas e tudo mais, né? Só que ficamos no caminho intermediário, manter um pouco de informação aqui, um pouco lá. Nosso próximo passo é tentar substituir tudo que está aqui pela abordagem pura BDD. É viável, mas tem que ser pesado bem com relação ao público-alvo, né, que vai interagir com a aplicação. Vamos avançar nessa linha em breve. Pode voltar. Bom, é isso aí. Pode avançar. Até que enfim terminamos, né? Depois de vários inícios e reinícios. Espero que todos tenham ouvido, né? Foi falado. Vamos para as perguntas agora, né? Primeiro local, como é que é? Como é que é a dinâmica? Tem não? Tem? Então começa onde tem. Você fala aqui, faz a pergunta. Começar pela pergunta do Felipe Braga, feito pelo Twitter. Ele está perguntando o que significa, dentro do início da palestra ainda, ATDD. Esse negócio de sopa de letrinha, né, Felipe? Bem interessante. Né? O Acceptance Test Driven Development. Desenvolvimento, né, orientado a teste de aceitação. É meio que fazer, imaginar que eu estou fazendo as minhas funcionalidades orientadas a como vou testá-las na frente. A abordagem básica é essa. A TDD é um dos nomes que eles criaram aí, né, em torno dos anos 2000, 2003, se não me engano, que é um dos irmãos, né, chega nesse pai, é um dos co-irmãos do BDD. Respondi? Pergunta. Esse negócio de muito online é complicado, você não vê o cara, né? Uma segunda pergunta aqui, encaminhada ao CISI pelo Luiz Carlos Yamamoto. Está perguntando que, quando um componente específico, por exemplo, um pick list, se ele não consegue selecionar usando o WebDriver, há alguma maneira de contornar isso ainda dentro do RecPlay? Foi bom você ter comentado isso, né? Porque nós temos hoje, né, duas versões do RecPlay. Uma está com RC ainda, né, que é o Remote Control, uma versão mais antiga, né, de interação com o navegador. E o WebDriver está sendo usado agora, né, Rogério, em alguns projetos. Inclusive, eu estou precisando que o meu fique no WebDriver, né? Só que... aí você puder detalhar qual que é a implementação do picklist, que a gente tem, né, aqui. Até eu, particularmente, sofri com isso no começo, né? Eu implementei algumas coisas. É que picklist é um negócio chato, né? Porque tem a temporização de carregar um lado do picklist, né? Carregar o outro. Isso é bastante complicado. O que a gente resolveu no começo foi marreta pura mesmo. Pura e simplesmente marreta. De definir uma temporização forçada, né, fora da realidade da aplicação para esperar que fosse carregada, né? Então foi uma solução alternativa que tem funcionado bem, né? Com as versões mais novas aí, com o Prime Face, a gente conseguiu fazer funcionar de forma tranquila. Na verdade, um picklist, a gente tem isso no framework, é um componente composto, né? Um picklist é uma composição de 2 listas e 3 botões ali, particularmente. Então a gente conseguiu tratar bem com o picklist do framework. Mas tem uma marretinha lá no meio, sim, tá? Não é fácil, não. Só 2? Presencial, gente, vamos lá. E-mail, só assim. Por favor. Repete você, velho. Gastando a garrafa.
Bom, a pergunta é como é que faz para fazer a utilização do framework, o acesso ao framework remotamente? Bom, então, atualmente, para fazer ele rodar remotamente, primeiro a gente teve que fazer ele executar fora do Eclipse. Então, ele roda num jar normal, e dado que ele roda num jar normal, eu conseguiria rodar ele, por exemplo, num servidor. Aí, o que a gente fez aqui foi, a gente utiliza para integração contínua o Continuum. Então, o Continuum tem uma tarefinha que dispara comandos para o nosso servidor remoto. E esse servidor remoto tem um conjunto de scripts que não está realmente direto, automatizado, então tem um conjunto de scripts que ele sabe, mandaram eu executar um teste do RecPlay. Aí ele aciona o RecPlay, dá um Java menos Jar RecPlay, basicamente é isso. No servidor é isso. Então é só um Java menos Jar para rodar a aplicação todinha que está dos testes, automatizado. Pega a história, então, você quer mandar ele rodar, coloca uma fita rápida remota, aí ele lê aquela pasta e roda. O que acontece quando eu tenho a aplicação minha, que é um conjunto de histórias e com tudo junto, eu pego esse pacotão, da aplicação do Jar, com as histórias, a aplicação em si de teste do RecPlay com as histórias, monto um pacotão com eles e rodo ele. Então a aplicação ela vai saber que está tudo dentro desse Jar. Conseguimos fazer entender? Resolveu ou não? Então para executar remotamente, basicamente é isso. Eu faço um pacotão com tudo dentro e rodo num servidor à parte. Aí o método que vai ser chamado, esse script indifere, né? Basicamente é isso, é um pacotão da aplicação. Se é instanciado Python normalmente, o browser, né, no caso. Está perguntando como é que é chamado os navegadores. Então, no servidor, ele precisa ter o mínimo de interface gráfica. Então, o navegador vai estar lá, tem que ter instalado os navegadores, e dado que está instalado o navegador, é transparente, né? Aquilo que você faz na IDE do Eclipse, quando você chama executa o jar, ele sobe os navegadores e tal. Só para esclarecer a dúvida aqui, quando você está rodando isso num servidor que geralmente não tem interface gráfica, você tem que instalar pelo menos o que a gente chama de interface frame buffer, para que os browsers tenham uma interface gráfica virtual, onde ele possa escrever os elementos da interface, né? Tem um buffer de pixel lá, onde ele possa desenhar, entre aspas, a sua tela. Então, a configuração de frame buffer, né, não tem nada a ver ainda com essa parte de teste em si, né, e é bastante chata, bem complicadinha, mas vocês podem deixar artigos específicos como é que configuram um servidor com o frame buffer. A pergunta aqui sobre o uso de integração contínua. Bom, aqui no SERPRO a gente pode fazer uso de várias ferramentas. O normal é que os projetos aqui são feitos utilizando o Maven. Então, qualquer servidor de integração contínua que consegue fazer chamadas ao Maven tem possibilidade de fazer a execução desses testes. Vocês observaram que é interessante que a semântica BDD é tão importante que o Alexandre está usando no dia a dia, né? Dado que eu tenho um servidor, você é o cara, né? Aureliano.
Nós temos um colega nosso, que é o Aureliano, de Belo Horizonte, que também usa, né, um framework, usa o JBehavior também. O arranjo que eles têm lá no servidor deles é que tem 2 integradores, na verdade, né? Tem o contínuo e tem o Hudson separado. O contínuo é a aplicação convencional e o Hudson ele faz especialmente para os testes. E no Hudson ele faz o ciclo completo para preparar o ambiente e startar a suite de teste sendo executado. Mais ou menos, né? Para simplificar, né? Agora é interessante esse contexto de integração contínua, né, que a gente, hoje, nosso projeto, acho que a maioria dos projetos no CIAF a gente não usou, né, porque era uma questão bem peculiar do CIAF mesmo, né, e era uma demanda recorrente de ter integração contínua. Só que a gente percebeu que o teste funcional tem um viés um pouco diferente do teste, por exemplo, que a gente faz via JUnit, né, para bloquear ou não a aplicação, né, aí é legal fazer via integração contínua, que eu não libero ou não uma build para ser colocada no ambiente alvo. O teste funcional demanda uma avaliação até externa, no caso, não é automatizado também para liberar numa build. Né? No nosso caso foi assim. Né? Mais perguntas? Se quiser dar o escreve aqui, cara. Não tem problema não. Ó, colaborativo para você. Você consegue, por exemplo, executar cenários específicos? Você tem uma história, por exemplo, a história pode ter cenários. Você consegue executar um cenário? Não, chamar. Não, o está ainda começando a quebrar. Tem recurso para pegar, ler os recursos. Você lembra que a gente teve esse trabalho antes de varrer a história e vai pegar um método específico? Acabou botando essa ideia, né? A pergunta, gente, importante que a gente tem, dada a organização do JBehavior, a gente tem um arquivo ponto história, né? Inclusive no começo era ponto cenário, né? Mudou para ponto história. E dentro de uma história tem vários cenários. Pergunta eu consigo rodar um cenário específico dentro de cada história dessa, né? Programaticamente? Tem. O JBehavior tem suporte para isso, só que nós não conseguimos fazer funcionar, acabamos botando a ideia, né? Cenário, se não me engano, tinha umas assinaturas, uns given da vida lá que dava, mas a gente acabou botando. Não avançamos no estudo, viu, Leandro? Ah, tá. A gente tinha a mesma abordagem. Tá, okay. Com isso, a gente pode, por exemplo, você mantém no meio, filtrar aquele pacote ou exclusivamente por classe de teste. Não, programaticamente, o comentário é que se você implementar o JBehavior como é posto, né? Falado originalmente, você teria um arquivo ponto história texto e classe Java específica de história, né? E de cenário, daria para fazer. Só que, como a gente comentou, a gente abortou isso, né? Porque o trabalho ia ser muito grande. A gente não tem, por exemplo, arquivo ponto Java mais, né? No processo. Aí tem essa limitação, acaba não conseguindo fazer programaticamente. Mas fazendo programaticamente ficaria fácil. Tem um recurso, né, na verdade, nas anotações do JBehavior, para fazer filtros, né? Daria para fazer também, talvez por lá. Só que a gente entendeu que poluía muito a escrita do cenário, acabou abortando essa ideia. Mas sim, programaticamente tem esse ganho, sim, dá para fazer. Metatag, exatamente. Só que a metatag a gente começou a perceber que não agregava para o negócio, né? Seria boa para fazer esse tipo de coisa, filtrar que eu queria rodar, que não ia, e para o usuário final não agregaria tanto, a gente acabou abortando, nem implantando, não tem uma metatag no nosso projeto. Tem, Luciano, alguma? Não? Se não me engano, não, né? Seria interessante vocês falarem, que seria bom, né? Bom, passa o microfone, pessoal. Isso? Dá, não? O recurso que eu uso para isso. Eu monto uma outra estrutura, dou um nome X, por exemplo, teste, e chamo só aquilo que eu preciso. Foi legal você falar. Eu tenho 5 cenários no ponto, mas eu preciso só de rodar um cenário, eu vou e jogo ele num outro arquivo temporário e monto ele antes de eu, não. Seria bom falar. Bom, tentar compilar então as falas. A gente está surgindo uma thread interessante com relação a até uma abordagem interessante que é o desenvolvedor passar a utilizar mais, né? O Aureliano está comentando da atomicidade que eu teria, né? Podendo selecionar cenários dentro de histórias. É até um pouco interessante essa linha, porque a gente não tem seguido muito essa linha. Os
desenvolvedor usa muito pouco hoje o BDD, e quando a gente precisa criar cenário específico, por isso a gente atomiza muito a história. Então esse grão nosso é um pouco menor, né? Como eu comentei agora há pouco. E usando a questão dos passos de negócio, eu posso selecionar um pedaço específico que eu quero testar. Então, são abordagens bem interessantes, né? Casar talvez essas duas visões num projeto futuro realmente. Depois você podia sentar depois juntar e ver como é que está os seus lá. Você usa um bom tempo também, né, Juliano? O JBehavior? Mais ou menos um ano. Vamos fazer um projetinho e juntar os dois aí, ó. Entendi. Juntar as boas ideias dos dois aí vale a pena, né? Bacana. Vamos lá, gente. Mais coisa? Temos, Gilson. O Gilson que é o dono do Teste Link. Teste Link. Atualmente, no CIAP a gente usava ele completo, né? Para executar, para fazer o plano de texto. Hoje no Persona a gente usa ele mais para controle mesmo, para saber onde o cenário X faz parte do core histórico, vai que eu preciso estar dando um vídeo no cenário e tal. Ele não é para tático. Exatamente, através de texto eu teria muito mais trabalho. Eu teria um monte de história lá, que é o nosso serviço lá no cenário, eu teria muito mais dificuldade com estar localizando. Quando temos alguma coisa? Então, a organização do cenário Bom, agradecemos a presença de todos aqui no auditório e que nos acompanharam aqui no via streaming, a palestrante Nilson, Gabriela do CISLI, que nos ajudou muito nos problemas técnicos. E não temos ainda uma agenda do próximo evento do CISLI, mas acompanhe a página do CISLI para poder saber qual será o próximo evento. Muito obrigado.